Você quer melhorar sua memória, ter um cérebro mais eficiente, evitar doenças mentais? Então eu vou te dar hoje, no mínimo, 4 razões para você aprender um idioma. Fica comigo até o final. Se você não me conhece, eu sou Clarice, bem-vindo ao meu canal. Eu já trabalho há mais de 10 anos na área de línguas e eu atuo como neuroespecialista em aprendizado de idiomas. E eu vou te mostrar hoje, gente, fica até o final, porque a última coisa que eu vou falar é como você pode se proteger de uma doença super temida hoje em dia, mas muito comum. E aprender idiomas vai te ajudar muito a se proteger dessa doença. Então fique até o final. Bom, gente, vamos começar falando sobre como que você pode usar a seu favor aprender um idioma. Olha, uma pessoa que é bilíngue, que aprende a falar uma segunda ou uma terceira língua, ela consegue direcionar melhor o foco dela, ela consegue controlar melhor a atenção, administrar melhor a atenção para a coisa certa. A pessoa que fala mais de um idioma, ela não se distrai facilmente, ela melhora o foco. Por quê? Porque ela constantemente tem que ficar administrando ali 2 idiomas na mente dela, né, para não falar a palavra errada, a palavra de uma língua, quando estiver, na verdade, conversando em outra língua, e aí fala a palavra errada na língua errada, na hora errada. Ela tem que, inconscientemente, ela tá sempre administrando isso na mente dela. E isso ajuda a pessoa a melhorar o foco, mesmo quando se trata de coisas que não estão relacionadas diretamente com línguas, ou até indiretamente, né? Então, a pessoa melhora muito a capacidade de concentração, de atenção e também de planejamento. Ela consegue planejar melhor as ações dela, porque para você aprender um idioma, você precisa ter um bom planejamento. Então, você já começa a desenvolver essa habilidade também em outras áreas da sua vida. Você vai melhorar a sua habilidade de ignorar informações irrelevantes e focar mais no que realmente importa. Outro fator assim que contribui muito para te motivar a aprender um outro idioma é que as pessoas bilíngues, elas têm mais massa cinzenta. O que é massa cinzenta? Bom, o cérebro, ele é composto de algumas células chamadas de neurônios, né? São os nossos famosos neurônios. E esses neurônios, eles são formados de corpos de célula, corpos celulares, e eles têm umas ramificaçõezinhas que criam conexões que são os dendritos. Uma pessoa que é bilíngue, ela cria mais conexões, tá? Ela tem mais neurônios, mais corpos celulares e por isso ela tem mais massa cinzenta, porque a massa cinzenta, ela é constituída de neurônios, desses corpos celulares. Então, quanto mais você produz neurônios, mais você aumenta a sua massa cinzenta. E isso resulta num cérebro muito mais saudável. Essa foto aí que vocês estão vendo na tela é o resultado de um estudo que foi feito justamente para medir o volume de massa cinzenta em pessoas bilíngues e pessoas que só falavam um idioma, tá? Todas essas pessoas estavam cursando a faculdade, então tem um nível intelectual no mesmo nível, né? Vamos dizer assim. Só que do lado esquerdo você vê o cérebro de pessoas bilíngues em espanhol e inglês que tem mais área vermelha. Essa área vermelha corresponde a uma massa cinzenta mais significativa. E do lado direito são os cérebros das pessoas que só falam um idioma, que só falam inglês. Você vê que quase não se vê essa área, não tem essa marcação vermelha, então porque eles não têm esse extra, né? Esse volume de massa cinzenta a mais. Então, as pessoas bilíngues têm mais massa cinzenta. O bilingualismo, né? Você falar outro idioma também permite que você proteja a sua massa branca. A massa branca ela é uma substância gordurosa que protege os axônios. E o que são os axônios? São projeções que saem dos neurônios e permitem que os neurônios se conectem a outros neurônios. E a massa branca, ela age tornando mais ágil, mais rápida a transferência de informações através do cérebro. Então, se a sua massa branca ela é saudável, ela é íntegra, as mensagens no seu cérebro, elas transferem mais rápido de um neurônio para outro, de um nervo para outro. Esse fluxo de informações funciona muito mais eficientemente. E aí, é isso, né? Você falar mais de um idioma, à medida que você vai envelhecendo, você consegue manter mais íntegra, mais
mais intacta a sua massa branca, o que naturalmente se deterioraria, mas você falando um segundo idioma, ela se mantém mais intacta, você consegue manter as conexões entre os seus neurônios, a quantidade de neurônios maior no seu cérebro, as conexões entre os neurônios se mantém mais fortalecida e por isso a comunicação dentro do seu cérebro ela é otimizada. Em 1960 foram feitos alguns estudos, foram concluídos, na verdade, alguns estudos pela Universidade de McGill, em Montreal. E esses estudos revelaram que indivíduos bilíngues, tanto crianças como adultos também, têm maior habilidade cognitiva, maior capacidade cognitiva. E além disso, também tem mais habilidades metalinguísticas. O que são habilidades metalinguísticas, conhecimentos metalinguísticos? Tem maior habilidade para entender coisas abstratas. Por exemplo, uma mensagem que é contida num poema, mensagens também são transmitidas num quadro, né, numa pintura, também mensagens que são transmitidas em crônicas. Então, as pessoas bilíngues conseguem entender melhor mensagens abstratas. Isso porque o som das letras, por exemplo, né, um exemplo disso, é que o som das letras muda, né, de um idioma para o outro. Por exemplo, a letra H em português, ela muitas vezes tem o som nulo, né? O H é mudo. Por exemplo, homem, a gente não pronuncia a letra H, né? Como se a palavra começasse com a letra O. E no inglês, muitas vezes tem o som de H, né? Que seria, por exemplo, ham. Então, essa capacidade de distinguir os sons de um idioma para outro faz com que a pessoa tenha mais habilidade para entender mensagens abstratas. Bom, como a gente sabe, né? Você deve saber, né? Estudos já comprovaram que a partir dos poucos 25 anos de idade, o nosso cérebro começa a declinar, né? A performance do nosso cérebro começa a declinar, a diminuir em termos de memória, processamento de informação, a velocidade do processamento de informação, a eficiência do nosso cérebro. Então, vai ficando cada vez pior, né? Essas coisas vão ficando cada vez pior. Só que em indivíduos bilíngues, esse declínio fica menor, né? Porque quanto mais velho você fica, mais acelerada fica a deterioração, assim, né? Da sua memória, das suas capacidades cerebrais. Só que quando você fala um segundo idioma, você coloca um freio nessa deterioração. O declínio do seu cérebro, ele acontece de forma muito mais lenta. Por quê? Porque o seu cérebro, ele cria uma espécie de compensação por você falar um segundo idioma. Ao longo dos anos que você vai estudando, vai aprendendo um segundo, um terceiro, quanto mais idiomas, melhor. Você vai criando novas conexões, novos caminhos, né, vamos dizer assim, no seu cérebro. Então, conforme o seu cérebro ele vai perdendo a sua capacidade, a sua eficiência, ele começa a usar esses caminhos alternativos que você criou, essas conexões alternativas que você criou ao aprender novos idiomas. Então, fica muito mais difícil de você perder a sua capacidade cerebral, a sua eficiência, porque o seu cérebro tem ali uns stand-bys, assim, tem uns recursos alternativos, uns caminhos alternativos para ele usar. Nessa imagem, por exemplo, aí é a imagem de um cérebro de uma pessoa bilíngue, né? À medida que as pessoas, os indivíduos bilíngues, eles vão ficando mais velhos, o cérebro deles, dessas pessoas, mostram evidência de preservação nos córtex temporal e parietal. E também há uma maior conectividade entre a parte frontal do cérebro e a parte posterior do cérebro, comparada a uma pessoa que só fala um idioma. Então, a pessoa bilíngue, ela tem a sua reserva cognitiva mais eficiente, mais aprimorada. E por último, eu vou falar sobre as últimas descobertas da ciência, da neurociência, com relação a você se prevenir de uma doença seríssima, que é o Alzheimer, o mal de Alzheimer. O psicolinguista Mark Antonio, não sei como pronunciar o nome dele, na verdade, ele forneceu uma entrevista em que ele falou para o site Knowable Magazine, eu vou
vou colocar na descrição um pouquinho sobre essa entrevista e inclusive tem essas imagens que eu usei aqui no vídeo de hoje. Tem nessa entrevista, você pode ler tudinho lá na íntegra. E ele falou sobre as últimas descobertas, os últimos estudos que estão sendo feitos para se tratar o mal de Alzheimer em pessoas com mais de 65 anos. E as descobertas são muito encorajadoras. Eu vou mostrar aqui, vou falar pra vocês um pouquinho do que ele falou. Bom, esse psicolinguista... É difícil essa profissão, hein? Ele deixa bem claro que os estudos ainda não foram concluídos, ainda estão em andamento, mas os resultados iniciais foram muito positivos. E por que foram assim? Por que aprender um idioma é tão positivo em se evitar o mal de Alzheimer ou tratar o mal de Alzheimer? Porque, gente, aprender um idioma é a atividade mais complexa que um indivíduo, que um ser humano pode se envolver. E ele fala por quê? Porque envolve sons, sílabas, palavras, gramática, frases, sintaxe, vocabulário. É muita coisa para você trabalhar. É muita conexão dentro do seu cérebro, gente. É muita coisa acontecendo lá no seu cérebro. Essas áreas do cérebro todas se envolvendo para aprender um novo idioma se sobrepõem ao fato de o cérebro adulto passar a envelhecer, doenças neurológicas começarem a surgir. Então, aprender uma segunda língua promoveria um cérebro mais saudável, né, e mais jovem. Então, ao mesmo tempo que a idade, né, do ser humano promove a perda da capacidade cerebral, aprender um ou mais idiomas promove o rejuvenescimento. E esse rejuvenescimento causado pelo aprendizado de idiomas se sobrepõe à velhice do cérebro. Então, as chances de conservar o seu cérebro saudável são muito grandes. Você está aprendendo um idioma? Você notou já alguma mudança, algum aprimoramento? Está se sentindo mais com a memória melhor, com uma capacidade cognitiva maior? Você já notou alguma diferença depois que você passou a aprender um segundo idioma? Conta pra mim, fala pra mim ali nos comentários. Bom, se você precisava de motivos para aprender um novo idioma, eu acho que hoje eu já te dei motivos suficientes, né? Mas se eu não dei ainda, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, gente, com outras pessoas que querem aprender um idioma, mas às vezes ainda precisam de um empurrãozinho. E voltem aqui toda quarta-feira, toquem o sininho para serem notificados de vídeos novos toda semana, tá? E não deixem de me seguir lá no Instagram para dicas diárias e muita motivação por lá que eu dou, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana pra vocês e até semana que vem.